Boa noite. O Márcio Doctos é crítico de arte e é professor de estética da UFRJ e é dono da Brumado, que é uma loja especializada em arte popular em Laranjeiras. Márcio, qual a diferença da arte popular para a arte erudita? Bem, eu acho que as pessoas tendem normalmente a fazer muita diferença entre a arte popular e a arte erudita. Eu acho que isso é um preconceito, né? Porque ambas têm a mesma qualidade no fundo, né? E isso cada vez mais a gente está percebendo, né? Que é muito difícil você estabelecer esse tipo de fronteira, porque tanto uma quanto outra tem qualidade. A única diferença é que você estigmatiza e coloca a arte popular como uma coisa, vamos dizer, marginal, uma coisa inferior, né? Mas eu acho que a própria arte moderna, na medida em que ela, vamos dizer, começou a apontar para a arte africana ou para a arte de todos os outros povos periféricos da época, ela já mostrou que essa diferença não existe, né? Para um artista, vamos dizer, do começo do século, a Vênus de Milos, quer dizer, que faz parte da cultura ocidental tradicional, é tão importante quanto uma máscara africana. Então, vamos dizer, essa possibilidade de encarar as coisas como expressão de igual importância, que é um legado da arte moderna, é fundamental para nós terminarmos com qualquer tipo de preconceito. Eu acho que ambas são extremamente importantes e ambas têm valor. E o projeto do Mário Pedrosa, do Museu das Origens? A sua paixão vem daí ou você já tinha antes de conhecê-lo? Não, o Mário Pedrosa foi uma pessoa importantíssima na minha vida, né? Eu fui secretário particular dele durante 3 anos e evidentemente que eu fui assim, meio contaminado, vamos dizer assim, eu fiquei banhado naquela influência extremamente enriquecedora. E o Mário era uma pessoa, vamos dizer, que não tinha nenhum tipo de preconceito do ponto de vista artístico, né? Tanto é que quando o MAN pegou fogo, o Mário, acho que foi o único intelectual que teve a ousadia de apresentar um projeto revolucionário em termos museológicos, inclusive. Quer dizer, ele estava apresentando uma possibilidade para que o Museu de Arte Moderna fosse reconstituído de uma outra maneira dentro, vamos dizer, da realidade daquele momento do país e da arte no mundo, né? Quer dizer, ele fez uma proposta que era o Museu das Origens, que infelizmente eu acho que foi extremamente mal compreendida, porque eu acho que muitos artistas ainda são muito preconceituosos, ou eles têm visões muito, vamos dizer, retrógradas de si mesmo, do seu próprio trabalho. Quer dizer, o Mário propôs esse Museu da Origem, que seria um museu composto, na realidade, de 4 segmentos, que seria o Museu das Imagens do Inconsciente, da doutora Anísia da Silveira, o Museu do Índio, o Museu da Arte Negra e o Museu da Arte Contemporânea. E eu acho que o grande achado dele foi que ele pôs exatamente em pé de igualdade a arte contemporânea e todas essas outras manifestações de arte. Quer dizer, o Mário, na realidade, estava sendo um visionário. Ele estava tentando indicar que todos os tipos, vamos dizer, eu não gostaria de colocar como minorias, mas, vamos dizer, segmentos determinados da cultura, eles também têm direito a se expressar, né? Quer dizer, eu acho que o grande problema que a gente vê cada vez mais hoje é isso, quer dizer, os diferentes, eles estão querendo se marcar enquanto iguais e diferentes. Quer dizer, você vê, por exemplo, se os negros, eles hoje se juntam para marcar a sua igualdade e, ao mesmo tempo, a sua diferença. Os índios, quer dizer... Então, o que o Mário estava visionariamente colocando era que todos esses segmentos têm possibilidades de se expressar. Isso não tem nada a ver com essa visão retrógrada da cultura, de origens, de raízes, que realmente é um mal terrível da cultura brasileira. Quer dizer, na medida em que ele põe a arte contemporânea ao lado de todas essas manifestações, ele está mostrando que não é mais uma questão de raiz, não é uma questão de origem no sentido de raiz, mas uma origem como fundamento, quer dizer, de um ponto a partir do qual você pode recriar todo o universo plástico. Bom, você participou do Grupo A Moreninha, da geração 80. E como é que é essa história? Você falou agora de modelos, como é que é? Como é que foi a geração 80, Márcio? Bem, esse Grupo A Moreninha é um capítulo à parte que eu acho que acabou caindo nas malhas da imprensa no mesmo problema do Museu da Origem do Mário. As pessoas, eu não sei porquê, mas eu acho que talvez seja por um provincianismo, ela acha que toda vez que você está criando um discurso autônomo, que você está querendo dar voz à sua própria voz, você está buscando as suas raízes. Quer dizer, e a imprensa, muito equivocadamente, veiculou
o Grupo Amoreninha dessa maneira, quando na realidade um Grupo Amoreninha, ele estava apontando novas possibilidades para a arte brasileira, e inclusive desse grupo da geração 80, quer dizer, um segmento da própria geração 80, quer dizer, de dentro da geração 80 saiu um grupo de artistas que estava querendo se pensar a si mesmo. É isso que é Amoreninha, é a vontade de pensar a sua própria realidade. Márcio, e você como crítico, o que você acha que restou da geração 80 e quais as suas, digamos, perspectivas para os anos 90? Bem, eu acho que a geração 80 é uma questão bastante complicada, porque eu acho que a crítica tentou caracterizá-la como um movimento hedonista, ou seja, como se aqueles artistas pertencentes à geração 80 tivessem, vamos dizer, o monopólio do prazer. Eu acho que isso é uma questão muito complicada, porque, como eu já falei diversas vezes, o prazer e a dor, eu acho que é de cada um. É muito difícil você cunhar um movimento em cima dessa questão. Eu acho que o que não se percebeu foi até uma coisa que começou a ser gerada naquele momento e que hoje, estranhamente, parece que está começando a entrar em voga na Europa, que são a produção de objetos que eu venho chamando como objetos híbridos, né? Quer dizer, são manifestações plásticas que tentam, vamos dizer, estabelecer uma relação entre a pintura e a escultura. O que eu acho que a geração 80 tem de muito forte é que eles têm uma fissura no objeto. E essa fissura não deixa escapar nada, quer dizer, tenta envolver tanto a pintura quanto a escultura. Então tem uma série de artistas pertencentes à geração 80 que intuitivamente, ou através da sensibilidade deles, perceberam esse caminho que me parece que está começando a ser delineado nos anos 90. Quer dizer, essa manifestação plástica preservando o objeto e dentro do objeto mantendo tanto a pintura quanto a escultura, ou seja, essa pluralidade do acontecimento plástico num mesmo objeto. Tá bom, muito obrigada, Márcio. Foi um prazer muito grande falar com você. Espero convidá-lo em outras épocas e para outras entrevistas, para muitas entrevistas. É um prazer. Olha, muito obrigada e até amanhã.